alegria de ver o Paulinho hoje aí no Vasco. Passa a ser um sonho realizado. Que legal. Hoje é um dever cumprido na fase dele de profissional. Então, assim, foi uma luta que a família toda teve para chegar a esse momento e finalmente Deus agraciou com esse momento e a gente está vivendo esse momento único. Vocês são vascaínos todos? Como é que é? Família inteira vascaína. E a mãe? Por que essa emoção? Me conta. Esse meu filho é muito guerreiro, veio muito sofrido lá de trás. Poxa, se não tem o que falar, que não seja maravilhoso na vida dele. Muito guerreiro, muito esforçado, tá de parabéns, muita emoção. Eu falei que um dia antes de morrer ainda eu ia ver meu filho defender essas cores do Vasco. Olá vascaíno, olá vascaína, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Hoje abrimos o nosso vídeo com a emoção da dona Sandra, mãe do Paulinho. Falamos ali também com o seu José, vimos a emoção dele dentro já do CT do Vasco, ao lado do filhão. Então são, como eu disse ontem, são momentos como esse que realmente nos dá esperança de que o Vasco vai sair dessa situação. Então essa família do Paulinho, ela transforma realmente essa energia, que a gente consiga transformar essa energia da família do Paulinho em garra, em motivação, em vontade de realmente fazer um jogo maravilhoso amanhã contra o Corinthians na Arena, lá na Arena Neoquímica, na Neoquímica Arena, e a gente consiga realmente sair de lá com os 3 pontos. Vamos falar agora um pouco das novidades do dia. Como sempre, enquanto não fechar essa janela, toda hora é novidade, toda hora é especulação. Vamos começar falando sobre o Michel, ou Michael Santos, que é o jogador do Tajeres. O Vasco definitivamente tirou o time de campo, comunicou que está saindo do negócio. O empresário do Michael vai tentar ainda uma última cartada, parece que já está lá brigando com o presidente do Tajeres, já não estão se entendendo muito bem, mas o Vasco se esgotou a paciência, perdeu as estribeiras e resolveu sair do negócio Michael Santos. E aí foi respirar outros ares, foi buscar outras alternativas. Então a questão Michael Santos não está totalmente descartada, porque como no futebol tudo pode dar um 360 a qualquer momento, e como só fecha a janela no dia 2, nós temos aí até terça-feira para poder fechar esse negócio. Mas, de qualquer forma, está, pelo menos por enquanto, muito frio essa situação do Michael Santos. Quem esquentou bastante foi o Robert Rojas, zagueiro que também joga de lateral, que é do River Plate. Ele já teve o seu empréstimo ventilado, parece que está tudo certo entre Vasco, jogador, e River Plate. Isso, obviamente, por influência do Ramon Dias. O Vasco conseguiu o empréstimo dele por $1 milhão, algo em torno de 4 milhões e 700 mil reais, com a opção de compra por 3 milhões e meio ao final do período de um ano de empréstimo. Então, esse zagueiro, que também joga de lateral, deve estar, de fato, fechando com o Vasco. Tá? Só vamos dar certeza depois que assinar, depois que tiver tudo certo, mas isso ventilou hoje como realmente a coisa parece que andou. Outra notícia que surgiu agora no finalzinho da tarde, dada pelo Edmundo na sua live do Mundo Ed, que é o seu canal. Inclusive, se você ainda não conhece, não se inscreveu lá, vai lá, se inscreva. Eles fazem live toda semana, pelo menos umas 3 vezes na semana. Tem o Edmundo, tem o Eric Johnson, então tem sempre algum convidado. E ele deixou escapar que o Vasco estaria tentando a contratação do Michael, que foi aqui do rival e hoje está lá nos Emirados Árabes, que foi treinado pelo Ramon Dias no Al Hilal. Então, é uma notícia que foi dada pelo Edmundo. Sabemos que o Michael ganha muito por lá, algo em torno de 1.800.000, 2 milhões de salário. Não sabemos se realmente essa coisa está de fato acontecendo, mas o Edmundo cravou que está tendo contatos e pode ser que a coisa realmente acenda. Tudo que venha, que tenha influência do Ramon Dias, eu acredito muito que possa acontecer. Então, como foi um jogador do Ramon Dias, recente, inclusive, lá no Al Hilal, pode ser que o jogador se sinta ali influenciado pelo treinador e aceite a proposta. Vamos ver como é que a coisa vai caminhar.
Outro nome também que ventilou foi o de Ezequiel Boulaud, que é o que está lá no Feyenoord da Holanda. O Vasco tinha feito uma proposta por esse jogador, é um meio-campista, tinha também uma proposta do Elche. Parece que o Elche está se acertando com outro meio-campista, sendo assim, sobraria apenas a proposta do Vasco. Mas já se fala que o Boca também está interessado, então é um disse-me-disse em cima desse jogador, mas é o tal do camisa 10 que o Vasco está esperando. O problema do Ezequiel lá na Holanda, que parece que ele não se adaptou ao idioma, estava tendo dificuldade de adaptação. Como aqui no Rio de Janeiro virou uma capital, Vasco virou uma Buenos Aires, né? Então pode ser que ele vindo para cá, a adaptação dele seja mais fácil, até porque dentro do elenco ele vai ter 8, 9 jogadores que falam o mesmo idioma com ele, que ele vai provavelmente morar próximo, vai ter convívio com pessoas que realmente falam o mesmo idioma, então isso pode ser que tenha alguma influência na decisão do jogador, apesar de ser ventilado que ele preferia continuar pela Europa. Mas ele quer continuar na Europa e não está conseguindo se dar bem com o idioma, então, cara, tem que pensar o que tu quer. Ele está com 22 anos, pode ser que ele volte para o Vasco, é essa a expectativa. O Vasco fez proposta, o Feyenoord já está realmente disposto a cedê-lo por empréstimo, então pode ser que a coisa realmente caminhe nesse sentido. Agora, a grande notícia do dia é a proposta milionária que o Vasco fez pelo centroavante Diego Costa, que hoje está sem clube. Parece que a proposta foi bem recheada. O Pedrosa anunciou algo em torno de 1,8 milhão. Então parece que realmente é uma proposta que é muito próximo do que ele recebia na Inglaterra, quando ele jogava lá. Então o Diego ficou de dar essa resposta até segunda-feira. Opção de 1 ano de contrato, com a opção, batendo as metas, ele pode renovar por mais 1 ano. O que me deixa preocupado, o Diego ele tem 34 anos, a idade não seria nem tanto o problema do Diego. Sabemos que é um artilheiro, é um jogador que realmente tem uma presença física muito boa dentro da área, só que ele saiu do Brasil reclamando muito das condições do CT do Atlético Mineiro, por exemplo. E aí o cara que saiu daqui reclamando das condições do centro de treinamento do Atlético, o que ele vai dizer do nosso centro de treinamento? Então é uma preocupação com relação ao vestiário. É um jogador que realmente, se tiver em forma, ajudaria bastante, que é um cara que vai realmente fazer os gols que a gente está precisando. Os gols que nós perdemos nessa temporada, dificilmente o Diego Costa perderia, mas tem esse problema do vestiário. Ok, tem um Ramon ali para poder controlar isso é positivo, mas me preocupa muito essa questão de como ele saiu daqui reclamando, se bem que, sendo uma proposta milionária, essas coisas todas ficam em segundo plano. Então ele ficou de dar essa resposta até segunda-feira. Vamos aguardar para ver se de fato isso vai acontecer. Bom, outra notícia que saiu muito interessante hoje é como o Vasco é um campeão de venda de jogadores. O Vasco teve a sua melhor janela de todos os tempos. Vai aparecer aí na tela para você como é que o Vasco se comportou nessa janela de 2023. Muito interessante que o Vasco teve aí em 2023 a venda de Andrei, Pedro Raul e Aguinaldo, o Andrei para o Chelsea, o Pedro Raul para o Toluca e o Aguinaldo para o Shakhtar Donetsk, e somados geram cerca de 113 milhões. Em 2018, o Vasco havia vendido o Paulinho, o Madison e o Matheus Vital para o Bayer Leverkusen, Grêmio e Corinthians, e tinha somado 92 milhões. Em 2017, Douglas Luiz e Luan, para o Manchester City e para o Palmeiras, renderam aos cofres com os maltinos 59 milhões. Em 2021, Thales Magno e Arthur Salles, New York City e Lommel, rendeu 57,4 milhões. E em 2009, o Shakhtar Donetsk levou Alex Teixeira e o Benfica levou Allan Kardec, somados por 29 milhões. Então o Vasco, ao longo desses anos, que são as 5 maiores janelas do Vasco, ele evoluiu de 2009 com 29 milhões para um 2023 com 113 milhões de reais de negociação feita de jogadores do Vasco. Então, realmente, do ponto de vista de vender, a 777 Partners está de parabéns, vendeu bastante bem esses jogadores, nem se fala, né? Se a gente for levar em consideração nessa conta aí, talvez quem ficou no valor muito abaixo é o Andrei, porque vendeu muito bem o Pedro Raul, que inclusive estreou lá no México e já não agradou, parece que levou a loucura lá os locutores perdendo gol, e vendeu bem também o Aguinaldo. Então foram 2 jogadores muito bem vendidos. Mas
para comprar a coisa está complicada, está difícil. Mas vender, eles vendem muito bem. E outra notícia para a gente encerrar é a notícia dos jogadores relacionados e a possível escalação no jogo de amanhã, o jogo que nós teremos de Vasco e Corinthians. Os relacionados são Alex Teixeira, Capasso, Carabarral, Figueiredo, Gabriel Peck, Galarza, Raus, Jair, Léo Jardim, Luca Orediano, Lucas Piton, Michael, Marlon Gomes, Medel, Miranda, Paulinho, Paulo Henrique, Praxedes, Puma Rodrigues, Sebastião Ferreira, Zé Gabriel e Zé Vitor. E aí, então, pelos relacionados, a gente pode notar que todos os três que tiveram foram relacionados, que foram bidados, vamos dizer assim, né? Entrou no bid e foram apresentados, estarão amanhã no jogo contra o Corinthians. Apenas o Sebastião Ferreira que não teve uma apresentação formal, mas ele foi colocado no site do Vasco, foi anunciado, porém não teve aquela apresentação formal lá no CT Moacir Barbosa. Mas os demais, como o Praxedes e o Paulinho, também estarão no jogo. O GE colocou uma escalação que o Ramon Dias iria usar um 3-5-2, iria usar o zagueiro Léo Capasso e o Miranda, do qual ele vem fazendo alguns elogios, principalmente pelos seus passes, e jogaria com os dois alas, Piton pela esquerda, Pumita pela direita. O meio de campo ele fecharia com Medel, Jair e Praxedes, e o ataque fica uma dúvida, porque na primeira publicação do GE ele colocava no ataque o Sebastião Ferreira e o Orediano. Já depois ele corrigiu colocando o Sebastião Ferreira e o nosso grande centroavante, que perdeu 2 golaços de cabeça, o Figueiredo. Então pode ser que seja essa a escalação contra o Corinthians. A dúvida aí se entraria o Orediano ou o Figueiredo como um segundo homem no ataque. E aí vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Então amanhã, Vasco e Corinthians, 18h30. Eu vou estar aqui fazendo um pós-jogo. Amanhã eu trabalho, só vou chegar praticamente na hora do jogo. Então vai dar para fazer um pós-jogo. Estaremos juntos aqui. Convido a todos para participar dessa live pós-jogos, se Deus quiser, comemorando a vitória do Vasco. Então, mais uma vez, peço a você que não é inscrito para se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhar, botar lá o botãozinho para não perder nenhuma notificação e, quem sabe, ajudar o canal dando o seu like, fazendo o seu comentário, para a gente poder crescer cada vez mais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.